Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Meditando nas Escrituras. E aqui estamos nós, mais uma vez, para continuar a nossa série, ou melhor dizendo, finalizar a nossa série, O Reino de Deus. E hoje vamos abordar um assunto muito interessante, que é como entrar no Reino de Deus ou a forma de entrada no Reino de Deus. Aqui no nosso podcast já falamos várias vezes sobre a questão do reino de Deus e abordamos diversas características desse reino, né? A primeira delas é que o reino de Deus, ele é um reino teocrático, ou seja, ele passa pela vontade de Deus, está centrado na pessoa de Deus. No segundo episódio que falamos sobre esse assunto, abordamos que esse reino, ele é governado por alguém escolhido por Deus, que nós denominamos de o governante supremo. Deus escolheu a forma com a qual esse reino seria gerenciado, gerido, governado, e esse era Jesus Cristo, e é Jesus Cristo. E depois falamos sobre as manifestações do reino de Deus, que é a forma com a qual o reino de Deus ele se manifesta. E o reino de Deus, ele se manifesta de diversas formas, segundo as Escrituras. A gente pode ver através de curas, libertação, expulsão de demônios e também através aí do perdão. E muitas coisas a gente vai ver, muitos fatos, né, que aconteceu nas Escrituras a respeito dessas manifestações do reino de Deus. Como eu já disse para vocês, o tema de hoje do nosso podcast é falarmos sobre formas de entrada no reino de Deus. Existem várias características, vários pontos que a gente poderia estar conversando sobre isso. E eu vou citar aqui alguns, mas vamos apenas falar de um hoje, dentro de alguns versículos pequenos ali que a gente vai conversar um pouco sobre isso. O primeiro é arrependimento, perdão, humildade, confissão de fé, novo nascimento e união com Cristo. Mas hoje, especificamente, a gente vai ficar apenas dentro de um texto que é falar sobre arrependimento. E o texto que eu quero basear o assunto de hoje é Marcos capítulo 1, do versículo 14 ao versículo de número 15. Então o versículo ele começa assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Bom, eu quero tentar explicar esse ponto que a gente vai falar sobre a questão de arrependimento, trazendo a explicação aí como se fosse uma espécie de um mapa mental, que é uma forma que você explica, pegando algumas figuras, é um tipo de ferramenta que se usa para estudar. E é uma forma didática também que eu uso para mim poder estudar as Escrituras. Então a partir do momento que você vai ler esse texto aqui, você vai tendo algumas expressões e você precisa olhar para o significado dessas expressões e aí você vai entender o seu contexto. Então vamos lá. Depois de João, então quem é esse João? João é o João Batista, ele que veio preparar o caminho, que estava pregando, anunciando sobre Jesus Cristo, esse que viria, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então João tinha sido preso. Então Jesus se desloca para a Galileia e Jesus está fazendo algo. O que é que ele está fazendo? Pregando o evangelho de Deus. Então aqui a gente já tem uma expressão, Jesus está pregando o evangelho. Então a primeira coisa é entender o que significa evangelho. Evangelho é uma boa notícia, são boas novas. Mas Jesus não está pregando qualquer evangelho, ele não está trazendo qualquer notícia, ele não está trazendo qualquer boas novas, ele está aqui trazendo o evangelho de Deus, uma notícia de Deus. E ele vai dizendo nessa mensagem o seguinte: o tempo está cumprido. E aqui já é uma outra expressão que a gente pode analisar: o tempo está cumprido. Isso tem a ver com as profecias, né, e os louvores que no Antigo Testamento
muitos profetas profetizaram a respeito do Messias. A gente vai ver muito isso no livro de Salmos, vários salmos que são messiânicos, que fala dessa chegada de um reino poderoso, de um reino que vem para fazer a diferença, de um rei que é eterno, que vai estabelecer o seu trono. Então ele diz o seguinte: o tempo está cumprido, ou seja, aquilo que vocês já há muito tempo tinha ouvido falar, se cumpriu, chegou, está aqui, esse tempo é este, é agora. E aí ele continua: e o reino de Deus está próximo. E aí aqui a gente já tem outra expressão, que é o reino de Deus. O que significa o reino de Deus? Ele é um sistema de governo centrado na pessoa de Deus, ou o que nós podemos chamar também de um governo teocrático, né, que é centrado na pessoa de Deus. E ele não é apenas um reino centrado na pessoa de Deus. O reino de Deus, ele é um governo que é gerido pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo. E ele diz: o reino de Deus está próximo, ou seja, ele está perto de vocês. E muito mais do que a gente dizer que está perto, é entender que o que Jesus está querendo dizer aqui, que a chegada desse reino é inevitável. Ele vai chegar, o tempo está cumprido, ele está próximo, ou seja, a chegada dele é inevitável. Então, o que é que está acontecendo aqui? Imagina o seguinte, que é um reino que você está vivendo, e você tem uma forma que você gerencia a sua vida, o jeito que você quer, ninguém manda em você e você faz o que você quer. De repente, você recebe uma notícia e essa notícia está dizendo o seguinte: vai chegar um novo rei, vai chegar um novo presidente, vai chegar alguém que vai estabelecer o seu governo, vai ter um novo governo. O que a gente pode entender? E aqui eu quero dar um exemplo que, claro, não tem nada a ver com esse tipo de reino que a gente está falando, mas eu estou falando do nosso país, por exemplo, o Brasil. Essa última eleição que a gente teve foi uma eleição bem polarizada mesmo. Então, todo mundo estava com medo. Por exemplo, nós estávamos com um tipo de governo, com um tipo de gerenciamento, um tipo de estadista, e de repente vem um outro tipo de governo, e esse governo, de certa forma, para algumas pessoas, era um governo que gerava um certo medo. Alguns diziam: vai ser o comunismo, vai implantar o comunismo. Então isso começava a gerar nas pessoas, em algumas pessoas, um certo medo dessa situação que estava acontecendo, né? Então, a notícia de que havia uma possibilidade de um novo tipo de governo, em algumas pessoas gera um certo medo, né? E aí? E na hora que ele entrar, como é que a gente vai se posicionar? Como é que a gente vai agir? Então, quando você olha para esse versículo, ele está dizendo da seguinte maneira, assim, esse reino de Deus, ele está próximo, ele é inevitável. E aí, na sequência, ele diz assim, arrependei-vos, mude a sua mentalidade. Essa palavra arrependimento tem a ver com a mentalidade, né, que você vai ter que criar. Então você tem todo um tipo de vida gerenciado e de repente você vai ter que mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de você poder governar a sua vida. Então esse reino seria inevitável. Então a gente vai ter que agora, como eu expliquei agora, a gente teve umas eleições bem polarizadas, né? E o governo que muitos temia entrar, entrou. E muita coisa que está sendo implantada, muita coisa que está sendo imposta agora, a gente às vezes está tendo que se adequar a algumas coisas que estão sendo implantadas. Ou seja, aquilo que muitas pessoas temia chegou e agora a gente tem que lidar com essa situação. Quando a gente diz que o reino de Deus está próximo e ele diz o seguinte, você vai ter que se arrepender, ele está dizendo o seguinte, mude a sua mentalidade, porque é inevitável a sua chegada. Ele vai chegar e aí a gente vai ter que ter uma nova forma de pensar. É arrependimento, é mudança de mentalidade, tem a ver com converter, tem a ver com o mudar de um curso. E aí ele diz o seguinte, e crede no evangelho. Então você muda a sua mentalidade e você vai ter que crer nessa boa notícia, porque é uma nova forma de viver a partir do que essa notícia está trazendo para você. Porque no momento ele está sendo uma notícia, mas ele vai se tornar uma realidade. E aí, para você crer no evangelho, também é algo sobrenatural. Olha que coisa interessante. É algo sobrenatural. Por quê? Quando a gente pensa na palavra crer aqui, crer ela é diferente de acreditar.
Porque acreditar em algo, às vezes você acredita mesmo que não seja verdade. Mas esse crer aqui, ele é um crer a partir de uma verdade. E como que você tem essa capacidade de crer nessa mensagem do Evangelho, nessa mensagem dessa boa notícia de salvação aqui? É a partir de uma capacidade que o Espírito Santo te dá. A palavra do Senhor chega a dizer que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E aí o que acontece aqui? Quando o Espírito Santo vem e você ouve a palavra, você ouve a notícia de salvação, ele te dá a capacidade para você crer. Ou seja, você ouve a boa notícia, você ouve o Evangelho e o Espírito Santo gera no seu coração fé. Fé para quê? Para quê? Fé para crer e para você fazer coisas que naturalmente você não faria. Ou seja, você pode crer e você passa a crer porque o Espírito Santo gera em você uma fé. E essa fé, para você crer em Cristo, ela é uma obra sobrenatural do Espírito Santo que te capacita para crer nessa palavra, nessa verdade transformadora de Deus, entende? Então veja que é o seguinte, a primeira coisa, a primeira forma de você entrar no reino de Deus só acontece a partir de você ouvir a mensagem do Evangelho, se arrepender dos seus pecados, da sua mentalidade, e quando a gente fala se arrepender dos seus pecados, isso aqui dá até um outro tema para a gente falar sobre isso, porque pecado não é simplesmente fazer algo que é errado pelas Escrituras, mas uma das definições que a gente pode entender de pecado é fazer o bem para si mesmo. É um bem que não glorifica a Deus. É quando a gente às vezes tem uma forma de priorizar a nossa família, mas não prioriza a vontade de Deus. E às vezes a prioridade que está no centro da nossa família é uma prioridade que só serve a nós mesmos, mas não tem como objetivo glorificar a Deus e servir uns aos outros. Então às vezes a gente conquista as coisas e pelo trabalho, né? A gente corre atrás e conquista as coisas e de uma forma honesta, mas o nosso salário não glorifica a Deus quando também não tem a capacidade para servir outras pessoas também. Ele apenas serve a nós mesmos. Então a gente entende que tudo aquilo que recebemos, ela provém de Deus. E se ela provém de Deus, um dos maiores mandamentos é amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e o teu próximo como a si mesmo, né? Então a gente percebe que esse arrependimento, ele vai muito além aí da gente entender que é o pecado dentro de coisas ruins que fazemos, mas realmente daquilo que nos tornamos. E às vezes o que nos tornamos é uma pessoa que está centrada em si mesmo. E quando a gente pensa no governo de Deus, no reino de Deus, estamos falando de algo que tem a ver com a vontade de Deus sendo estabelecida para a nossa vida, sendo estabelecida para a vida do outro. É um novo jeito de viver, um novo jeito de governar. Então, se a chegada do reino de Deus, ela é iminente, ela é inevitável, o que basta para mim é aceitar esse governo. E quando eu aceito, eu me arrependo, eu entro por esse caminho, eu vou viver a partir das diretrizes desse reino e viver para glorificar a Deus. Agora, eu não aceito, eu não me submeto a esse governo, a chegada desse reino também, ela vai ser inevitável. E uma vez que ela é inevitável, eu posso participar desse reino de uma forma onde a gente vai reinar com Cristo, ou você também vai ter que ter um encontro com Cristo, onde você vai ter que dar conta daquilo que você deixou de fazer aqui. Então, a gente tem uma opção: ouvir a voz do Espírito Santo, se submeter à sua vontade e deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós, gere em nós o fruto do Espírito, porque ele tem essa capacidade de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Beleza? Essa é apenas uma forma que você tem de entrar no reino de Deus, mas você tem várias outras aí que foram citadas aí no início do nosso podcast, beleza? E aí você pode estudar, pensar sobre isso e refletir sobre essa mensagem que a gente acabou de trazer aqui para vocês, beleza? E até o nosso próximo encontro. Estamos finalizando esse podcast, essa série sobre o reino de Deus, e com certeza a gente vai ter vários outros encontros onde vamos ser edificados pela palavra do Senhor.